Petals tinha o mesmo tabuleiro de Júpiter, porém a cor dele era azul escuro ao invés de verde. A primeira coisa que notei foi que todos os ícones dos níveis foram substituídos pelos ícones de uma rocha azul e de alguma coisa laranja com forma de buraco de colmeia. Tinha mais o símbolo que fazia parte do ícone da selva, mas não liguei muito para ele. Chequei o outro lado do tabuleiro para ver um novo monstro. Em vez de ser Ghidorah, era Violente. Só que isso não estava certo. Godzilla vs Violente não saiu até 1989 e esse jogo foi feito em 1988. Talvez Toho queria colocar Violente no jogo para causar empolgação para o filme do próximo ano? A mais, daí teriam mudado de ideia? Eu tentei pensar em alguma coisa para entender isso, mas isso seria inútil. A música de Petals era a primeira música nova que escutei no jogo, mas como todas as novas músicas, foi difícil de escrever essa. Eu vou tentar. Começou de forma devagar e sinistra, muito mais devagar do que qualquer música do jogo. Mas a cada 12 segundos, dava um barulho alto e o tempo da música mudava. Era como se o compositor tocava aleatoriamente partes de 5 músicas diferentes com os mesmos instrumentos. Bom, continuando com o jogo, ouvi Godzilla até um dos ícones das rochas azuis que substituíram os ícones das fases da selva e comecei o nível. A fase lembrava uma montanha azul com um planeta de cor vermelho sangue no céu. Mas tinha uma coisa estranha sobre essas montanhas. Elas pareciam ser feitas de mechas de papéis recortados. Pensei primeiro que o glitch ocorrido com Ghidorah e Mogra de Marte havia afetado a textura dela, mas parecia muito intencional para ser um glitch. Noticiei também uma outra coisa desse novo nível. Ele não tinha inimigos e nem obstáculos. Devo dizer também que o contador de pontos ao lado da vida de Godzilla estava zoado, a um ponto que eu não conseguia mais ver os números. Mas não liguei, porque nunca me importei com os pontos do jogo. Então, já que não havia nada para me preocupar, fiquei ouvindo a música enquanto andava pelo nível. Ela tinha um jeito triste, mas seria bem pacífica se fosse um jogo de verdade. A fase teve 3 partes e nenhuma com algum obstáculo. Terminei ela até que bem rápido. Tentei os outros níveis do mesmo tipo desse para ver se apareceu alguma coisa, porém não apareceu nada. Tinha pouca coisa sobre a fase da Montanha Azul, então fui para outro tipo de fase. Comecei uma das fases laranjas com a forma de buraco de colmeia, e fiquei horrorizado quando vi esse cenário grotesco, cheio de olhos laranjas ao fundo. O céu era da mesma textura do chão, então presumi que isso era uma caverna. Os únicos inimigos aqui eram os Matango Spam, mas esses desgraçadinhos estavam por todo lugar. A música não ajudou, com uma mistura de sons agudos e batidas pesadas, o que parecia a música tema de um monstro em filme de terror. Depois de completá-lo, tentei evitar de jogar esse tipo de nível o quanto pudesse. O mapa de Petals era curto e demorou alguns minutos para chegar na revanche contra Ghidorah e Mogra. Mas dessa vez, os seus sprites e seus ataques estavam totalmente diferentes. Lutei contra Mogra primeiro. O substituto dele era uma máquina voadora que se parecia com um alien Pascagoula. Foi como lutar contra Mothra, mas ele se movia mais rápido do que ela. Ele atacou rodando o tentáculo frontal com uma furadeira, e ainda soltava laser, só que esse laser sai desse tentáculo. Na luta contra Ghidorah, essa aberração
substituiu ele. E era mais desafiador ainda. Ela corria e pulava rapidamente, sempre balançando seus braços longos, o que fazia ser mais difícil chegar perto do monstro. E é claro que ele tentou me encurralar no canto, como fazer o Ghizorah original. Derrotei-o com uma combinação de chicoteios de cauda e o raio de calor do Godzilla. A próxima luta seria de novo contra Titanosaurus, mas quando comecei ela, Titanosaurus não apareceu e o jogo voltou ao mapa com a peça dele agora sumida. Não sobrou mais ninguém para lutar, além de Violente, e assim foi começar o combate. Eu tava surpreso que ela começou com sua forma de rosa. Violente estava imóvel e simplesmente usou seus tentáculos para me manter longe de seu corpo principal, o que me tirou uma porção razoável de vida. Como esperado, ela se tornou em sua forma final, depois de receber bastante dano. O sprite se olhava bem demais para um jogo 8-bit. A técnica de batalha permaneceu a mesma, só que agora a Violente podia se mover, um pouquinho mais devagar do que qualquer outro monstro do jogo. Levar dano dos tentáculos tirava mais vida agora, e a monstra podia cuspir ácido, mas desviei pulando, como nessa captura de tela. Não era tão difícil de derrotar quanto Titanosaurus, só levou 2 rodadas. Porém, quando Violente sumiu, a música parou e tinha um novo ícone no lugar da base. Esse ícone não estava ali antes. Ele lembrava uma máscara tribal vermelha, e tive a sensação de pavor quando o vi. Mas, como ele estava no lugar da base, deveria ser a única saída de Petals. Movi Godzilla até o quadrado e comecei a fase. Era um lugar que tinha um tom infernal e sem céu, e com um fogo chamuscante ao fundo. Esse fogo parecia bem avançado para um console como o Nintendinho. A música era devagar e com uma batida parecida com o coração batendo. Todo o texto no topo da tela e a barra de vida foram substituídas por uma única palavra: corra. Meu pavor aumentou. Andei cuidadosamente pela fase, mas como o nível da Montanha Azul, não havia inimigos. Fiquei perambulando por um minuto, até que eu comecei a pensar: correr? Do quê? A primeira vez que ele me acertou, eu nem havia visto. Ouvi um barulho fora do meu quarto e fui verificar o que houve. Quando voltei, Godzilla estava morrendo. Pensei que havia sido um outro glitch, mas não iria jogar por todo o game sem um Godzilla. Recomecei o jogo e fui para a tela de Password. Já falei o quanto a música da tela de Password é sinistra? Se você jogou esse jogo, vai saber do que eu estou falando. Ela não combina com o clima, porque parece ser de um jogo de terror. Talvez eles tenham feito assim para as crianças não trapacearem. Eu estava meio irritado nesse ponto, porque pensei que teria que lutar com todos os monstros de novo. Mas isso não aconteceu. O jogo começou de onde eu havia parado pela última vez, antes de entrar na fase da máscara vermelha. Assim, eu tentei de novo, dessa vez prestando atenção no que poderia acontecer aqui. Foi nesse momento que eu ouvi um rugido baixo, mas amedrontador. Daí, vi essa coisa. Sabe aquela sensação que seu corpo tem quando você pensa que está em extremo perigo? Você começa a se encolher e a ficar tenso enquanto a sua adrenalina começa a subir e seus nervos começam a ficar frios? Foi essa exata sensação que eu tive quando capturei essa tela. Eu não vi todos os filmes do Godzilla, mas eu tinha certeza de que isso não estava em nenhum deles. Devia ser alguma coisa feita pelos criadores do jogo.
Mas que tipo de mente fudida colocaria isso em um jogo de criança? Foi por pura sorte. Ou então foi pela dose extra de adrenalina. Eu consegui correr rápido bastante para fugir disso. A besta corria muito rápido. Tão rápido que se você cometesse um simples erro, você iria morrer. E quando digo morrer, quero dizer que seu monstro morre instantaneamente se a criatura tocar nele. Assim que voltei ao mato, estava com tanto medo que só queria desligar o videogame e fingir que isso nunca aconteceu. Não podia acreditar no que acabou de acontecer. Não poderia ser real. Mesmo que se eu quisesse continuar, eu ainda tinha Mothra para passar a fase de perseguição. Mas quando eu fiquei parado na frente da TV por alguns minutos, meu medo foi trocado por curiosidade. Que diabos acabou de acontecer? Como seria o resto do jogo? Eu só tinha que passar esse nível com a Mothra e iria para o próximo mundo. Mas quando movi ela para o rosto vermelho, o jogo registrou como se eu tivesse passado o nível. Eu estava aliviado. Tentei me preparar para o próximo mundo, que se chamava Trance.